Bom, gente, boa noite. Dando continuidade hoje, né, ao nosso estudo, nós vamos ter a questão 7 e a 9, né, Pedro? Do item 268. Então, vamos fazer... Bíblia vai fazer o exórdio da noite. Em seguida, já passar para Pedro, dar continuidade no estudo. Aparece? Sim, aparece, eu vou fazer. Bíblia. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ver aqui a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem número 39. No auxílio a todos. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo, 1 Timóteo 2, versículo 2. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas. E provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que, muitas vezes, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes zelam a rota, mas também para que vivamos, com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Que Jesus nos abençoe. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece inicial. Pedir a Jesus que nos abençoe o estudo da noite, bem como abençoe os nossos irmãos que nesses dias chuvosos tiveram suas vidas transformadas por tragédias, como perda de suas casas e alguns até das próprias vidas dos entes queridos. Abençoe a todos eles, porque sabemos da necessidade da expiação e da prova por que passam. Permite que possamos aprender cada vez mais, hoje e sempre, que assim seja. Bom, boa noite, gente. Vamos dar continuidade ao estudo. Façam sempre suas perguntas, que nós temos aqui o Caldo, nosso instrutor, e dará sempre as respostas precisas. Bom, estamos no capítulo 24, que é a identidade dos espíritos, onde nós estamos no item 268,
onde Kardec traz para nós, instrui, a natureza e identidade dos espíritos. Lá no início vimos que a identidade pouco tem importância, né? O que importa de uma comunicação é o conteúdo da escrita, o propósito, o pensamento, a intenção, né? Da entidade. E nós estamos aqui no item 268, no número 789, que iremos estudar hoje. Aí Kardec faz a pergunta ao Espírito Verdade, para receber instrução. Certos espíritos superiores que se evocam, vêm sempre em pessoa ou, como creem alguns, vêm por mandatário encarregado de transmitir seu pensamento? A resposta do Espírito Verdade. Por que não viriam em pessoa, se o pode? Mas, se o Espírito não pode vir, este será forçosamente um mandatário. Então ele não pode comparecer por motivos superiores no plano espiritual e encarrega um mandatário, um substituto para a missão em que está confiada, né? Para se essa entidade superior dirigiu, acompanhar, presidir algumas reuniões mediúnicas, há necessidade de um substituto, que principalmente nas reuniões de assistências, de consultas espirituais, tem perguntas, né? Então, às vezes, há uma necessidade de uma orientação que o coordenador do estudo faz ao mentor espiritual dos trabalhos. E nós vimos lá no início que Kardec nos orienta que essas entidades têm, às vezes, funções solenes que não podem se ausentar. Então manda o seu substituto. E eles sabem que aquele a quem encarrega tem condições de o substituir. Alguma colocação, Cláudio? Eu lembro só daquele caso que a gente citou semana passada, né? E Emmanuel avisou a Chico Xavier que ia se afastar para uma missão com o espírito de Estevão. E que, agora eu só não lembro quem era que ia ficar substituindo Emmanuel durante um tempo. Então houve um período lá que a Chico recebia as orientações do trabalho mediúnico de Chico, não era com Emmanuel, era com o espírito substituto. E como a gente sabe que Emmanuel é muito rigoroso, Chico Xavier especialmente, ele era muito rigoroso. Eu brinco que muita gente dizia assim, queria ter meu mentor como Emmanuel. Eu disse, você não quer, né? Então a gente imagina a responsabilidade e a competência desse espírito que Emmanuel chegou assim, só tu vai ficar no meu lugar ali com Chico, né? Sendo Emmanuel um espírito superior, né? Eu me lembrei disso, dessa situação. E nós vimos no exórdio, a leitura, a preocupação, né, do mentor transmitindo. A preocupação dele primordial é com o ser humano menos favorecido com a leitura. Então, as suas mensagens são revestidas sempre com a caridade orientando, né? Aí lembramos do Dr. Bezerra de Menezes, que recebeu uma visita da mensageira de Maria, que ele estava... No cinquentenário da desencarnação dele. Exato. Estava para ser deslocado para as esferas superiores. E ele solicitou essa mensageira de Maria, Celina, se era possível, enquanto existisse um ser humano padecendo, gemendo e chorando na terra, gostaria de permanecer na esfera terrestre ajudando. Vê que devotamento, que renúncia, né? Ele foi chamado para trabalhar na esfera superior junto simplesmente com a mãe de Jesus, né? Exatamente, Maria. E para quem não sabe, nós já tivemos uma palestra aqui, Bezerra de Menezes
é a reencarnação, uma das reencarnações dele, é de uma pessoa muito conhecida, todo mundo aqui conhece, tem até uma música muito famosa, eu não lembro se é uma música evangélica católica, é aquela música sobre Zaqueu, não sei se é evangélica católica, não lembro. O Zaqueu é uma das encarnações de Bezerra de Menezes, ou seja, ele conheceu Jesus. Exato. E aí você vê, né, quem é a figura. E a resposta, a mensageira disse, não posso lhe dar a resposta, temos que fazer consulta. Ela volta depois e diz que seria permitido, por um tempo. Até hoje, né? Até hoje ele ainda permanece, né? Pelo propósito sublime e solene. Imaginando assim, É onde vê o crescimento espiritual de Bezerra. da pessoa, né? Eu fico imaginando Esse devotamento o nível permanecer. é o nível de evolução de uma criatura no 50 anos, que ele morreu em 1900, né? Morreu em 1900, foi. Então, em 1950, pós-guerra, tinha acabado a Segunda Guerra, parece que a gente começa a entender por que ele fez, porque tinha o quê? 5 anos, restauração do mundo, tudo isso. Tinha começado a Guerra Fria. Então, o nível de evolução de uma criatura que o próprio espírito de Maria manda chamá-lo. Você vem trabalhar aqui comigo, longe de tudo isso aí, dessa agonia que é a Terra. Essa agonia desse corre-copo, desse seu trabalho, também né? sofre, né, com isso. O nível de evolução de uma criatura dessa. E ainda mais aí você fica encantado dele dizer assim, não, eu só quero ir se a senhora permitir. Ele obedecia a Maria, ele tinha um vínculo muito forte com Maria. Então, assim, se a senhora permitir, eu quero ficar aqui, como você disse, até ter um sofrimento na terra, eu quero ficar aqui, né? E Celina vai até ela, ele talvez não esperasse menos de Bezerra de Menezes. E aí, é isso que você leu aí. Todo canto você vê, fala-se de Bezerra. Inclusive, os pais, os descendentes de Bezerra, tiveram um dia, lá nos anos 70, no Rio de Janeiro, um deles, não lembro se era o tataraneto, não sei, o bisneto, não sei o que era, encontrou um pessoal da Federação Espírita Brasileira. Estava num evento e foram almoçar no restaurante. E o viram, não sei o que, doutor Bezerra, doutor Bezerra. E aí ele se apresentou, disse, olha, eu sou fulano de tal, descendente de Bezerra de Menezes, e eu vim dizer uma coisa a vocês. O pessoal chega e se encantou. O descendente biológico é que, lá na época de Bezerra, o cara que era médico, a tendência do cara era ser rico, né? Rico, deixar a herança dar uma fortuna, ser um médico. Bezerra foi médico, deputado federal 2 vezes, né? E aí o que é que ele disse? Olha, a família nunca entendia porque nosso Bezerra de Menezes não deixou uma herança em dinheiro. E havia uma certa revolta, porque deputado, tanta coisa, e não deixou uma herança em dinheiro. Aí eles, anos depois, eles descobriram qual foi a herança que ele deixou. Para onde eu vou nesse país, onde eu chego, é uma rua Bezerra de Menezes, é um lar Bezerra de Menezes, Centro Espírita Bezerra de Menezes, Orfanato Bezerra de Menezes, Hospital Bezerra de Menezes. Eu chego num lugar, é porque doutor Bezerra, doutor Bezerra, doutor Bezerra. Eu vou nos lugares, o povo pedindo para doutor Bezerra de Menezes. Aí eu já entendo qual foi a herança que meu pai não, que meu antecedente deixou. Eu não lembro se era avô, bisavô. Uma herança que não é amoedada. Mas assim, imagine seu bisneto um dia chegar assim e dizer, olha, onde eu vou, no Brasil, fala-se em Pedro. Né? Imagine, não é num cantinho aqui na cidade. E vemos aí a humildade, né? Dele. Da evolução da entidade espiritual, né? Aí vemos o exemplo do Francisco de Assis, quando tem reuniões solenes de mentores, a entidade venerada é Francisco de Assis, e eles mesmos dizem o Santo Assis, pela veneração de simplicidade dele, né? Quando chegaram para Francisco e disseram assim, quando ele estava vivo, né? Chamavam ele de Pai Francisco. Pai Francisco, se a morte chegar agora, ele vai, vou continuar carpir meu jardim. Plantando a semente, né?
Aí Kardec persiste na pergunta sobre o mandatário, né? Que está substituindo o espírito superior. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Resposta: os espíritos superiores sabem a quem confiar o encargo de substituir. Aliás, quanto mais o espírito são elevado, tanto mais se confunde num pensamento comum, de tal sorte que, para eles, a personalidade é uma coisa indiferente. E deve ocorrer o mesmo para vós. Credes que não havia no mundo dos espíritos superior, a não ser aqueles que haveis conhecido na terra, capaz de vos instruir? Sois de tal modo levado a vos tornar um tipo do universo, que crede sempre que fora do vosso mundo não há mais nada? Pareceis verdadeiramente como esses selvagens que nunca saíram de sua ilha e creem que o mundo não vai mais longe. Aí o Espírito Verdade faz aqui lembrete a Kardec que não só existe espíritos superiores a quem ele conheceu aqui na Terra, né? Como conhecemos o Dr. Bezerra de Menezes, o exemplo da filosofia cristã de Paulo e muitos outros. Então, outros monges em outras esferas, né? Do globo terrestre, também evoluíram. Os hindus e muitos outros. Pessoas sim. Exato. E, por vezes, uma entidade pode vir e pode ter dificuldade de se comunicar, que não vai encontrar o vocabulário de sua linguagem na mente do médium que quer se comunicar. Aquele caso do romance. Exato. Livaldo. É. Que agora chamou Victor Hugo para psicografar um romance e lá que Victor conhecia. Divaldo Franco, esse cara já famoso, psicografando romance à torta e à direita. Eu nunca esqueço que Victor Hugo olhou para ele assim, olhou, encarou, examinou isso. Vai dar muito, bem delicado, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Faze-o tu, que conheces a história. Agora, bom, ele veio oferecer, né? Se ele comparece, não pode fazer a comunicação de quem a falha, de nós que não estudamos. Se nós temos que ter todo o saber, toda a ciência para ver a Deus, ver como estamos longe ainda, né, de caminhar, passo a passo. Exemplo de uma irmã aqui, Cláudio já esteve comentando nas reuniões anteriores, que um mentor se apresentou a ela e disse: eu quero me vincular à sua mediunidade para trabalhar. Agora, para isso, você precisa aprender espanhol. E até hoje ela não se decidiu a aprender espanhol. Veja mesmo a dificuldade que os nossos anjos superiores querem nos ajudar, não acompanhar. Essa médium ainda já tem uma entidade, né? Que acompanha ela nos trabalhos, ele comparece, faz a orientação, o médico. Cláudio já citou aqui um exemplo que ele veio para os trabalhos, não tomou a medicação, então ele viu uma falha no sistema orgânico, né? E disse: você hoje não tomou sua medicação, né? Eu vou lhe ajudar, mas na próxima se cuide. Isso aí eu acho interessante também, sabe? Que eu lembro de um médium, um espírito, ele dizendo que muitas vezes estava psicografando, aí, sei lá, ia falar uma palavra que o médium não tem costume, né? A gente, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, no Brasil as pessoas não gostam de ler. Eu lembro de minha professora de português dizer assim: leia com dicionário de lado. Por quê? A palavra que você viu no livro e não sabe o que é, vai no dicionário, aprende e repete várias vezes ali para aprender como escrever e entender o que você está lendo, né? Aí o espírito disse assim: quando eu estou psicografando com o meu médium, e aí vem uma palavra que ele não conhece, na hora dá uma travada, aí ele trava, aí ele diz: não, peraí, deixa eu pegar o dicionário para ver o que é isso. Por exemplo, Divaldo falando normal, às vezes ele fala síndrome, a síndrome de Estocolmo.
Tem, não lembro quem é o espírito. Que Mas quando ele vai na falar- palestra, Quando ele vai falar a palavra síndrome, aí muita gente que não conhece, ele usa síndroma, que é bem antigo. Né? Coisas, pô, de onde ele saiu com síndroma? Né? Aí ele fala numa palestra, o espírito perfunctório, meu Deus, o que é isso? Superficial. Agora imagina o médico que não conhece a palavra perfunctório. Isso é o que? O remédio? Aí trava. Aí ele disse, não, eu travo. Quando o médium não conhece a palavra, né? Aí eu travo. Mas vai o médico parar, pegar um dicionário. Eu nunca esqueço do livro Evolução em 2 Mundos de André Luiz. Eu comprei um dicionário de medicina para tentar entender os termos que tem ali. E um dia eu estava no estudo e disse, gente, eu não sei o que ele quer dizer aqui não. Quem me salvou foi um rapaz que estava fazendo medicina, estudando para o vestibular de medicina. Ele disse, não, Cláudio, deixa eu explicar. Aí ele foi explicando os termos, né? Pronto, gente, ele agora explicou, a gente entendeu. Aí você vê Chico Xavier, que estudou até a quarta série. Esse exemplo que você toca, Psicografar um livro desse. desde o começo do estudo, veio me lembrando a Cartas de uma Morta. A mãe de Chico Xavier. Vê a senhora Dona Maria. Maria das Dores, né? Maria das Dores. Mãe de Chico. Cravo, né? Eu não lembro agora. Rosalva é a madrinha, a madrasta dele que salvou ele depois. Dona Maria. Agora eu também esqueci o nome dela, né? Cravo. Maria do Cravo. Não lembro o nome. Eu não esqueci o nome dela agora. Nessa obra, ela dá exemplos citando a evolução de mundos superiores. Era a mãe do Chico, veja mesmo. E muitas entidades passam como o exemplo dela, numa encarnação, numa simplicidade, né? Como em encarnações passadas, se eu abusei da inteligência, eu venho com a deficiência de utilizar a inteligência numa encarnação. Tem um caso porque eu abusei no anterior, veja mesmo. Você citou aí, eu lembro de um caso, agora não lembro o nome do espírito. Ele foi médico nas existências passadas e deu algumas falhas como médico, né? Assim, cometeu alguns equívocos. E numa das encarnações dele, ele reencarnou entre os indígenas brasileiros. Eu não lembro se foi depois do descobrimento ou antes, eu não lembro. E pela natureza dele de ser aliado à medicina, ele tornou-se o pajé, né? O pajé que é o médico da tribo, né? Curadeiro, né? Curandeiro da tribo, né? E aí, naturalmente, ele seguiu esse caminho. Eu não sei se vocês já viram recentemente aí um videozinho. Às vezes está no Instagram e no YouTube, até tem no grupo, de um menininho, pequenininho, que ele mal fala direito. Gente, menino, aquele menino é a reencarnação de um médico. Dificuldade de articular. Já viu? O que é tetralogia, ele falou. Olha, quando o sangue faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Uma O que é artéria, isso uma aqui? veia. Não sei o que, não sei o que. Meu filho, aquele ali, quem está estudando medicina. E a sequência de inteligência dele, Aí ele pega eu não posso explicar agora, só em outro vídeo. Ele pega a inteligência isso aqui, para não misturar o que está ensinando, né? Lecionando. Olha, ele me xingou assim, ele me humilhou em 10 idiomas diferentes, né? Porque você... Doutor, eu estou com a dor aqui. Aí você, olha, o dedo está doendo, meu filho. Ele explica, e a mesma forma tem um menininho que ele tem, nem mão ele tem, coitado, pequenininho, toca piano magistralmente. E recentemente, outro menininho de 6 anos, regendo uma orquestra sinfônica. Alguém aí que quiser vai estudar regência? Você vê como é fácil? E aquele irmão que não tem os membros superiores, não tem inferiores, vários cursos, ele diz, não reclame da vida. Tem um rapaz por deficiência e dificuldades. Ele não tem, ele só é o Você tronco tem e cabeça, tudo né? para ser feliz. Ele só tem tronco e cabeça. Se eu sou feliz, Faz palestra, veja que exemplo de vida. youtuber, influencer, faz palestra, lotados assim, porque o cara olha assim, pô, o cara não tem braço, não tem perna, e trabalha, todo mundo e faz eventos, né? faz eventos. Aí o cara olha assim, poxa, velho, perdi meu dedo, oh meu Deus, acabou pra mim.
Foi complicado. Assim. Então, muitas vezes, poderíamos receber uma entidade espiritual dando uma mensagem e não sabemos a individualidade dela. Como o Kardec explica aqui, pouco importa, é indiferente a individualidade, né, da entidade. É indiferente entre eles. O que importa é o propósito que eles têm na missão, que se devotaram, né, e se prometeram. Para eles, nome não interessa, né? Exatamente. A gente é que precisa de nome. É. O número 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério, mas como os espíritos elevados permitem aos espíritos de baixo estágio adornar-se com nomes respeitáveis para induzir ao erro por meio de máxima, frequentemente perversa. Kardec pergunta por que os espíritos superiores permitem inferiores virem se misturar e virem nos induzir ao erro, né? Aí a resposta do Espírito Verdade. Não é com sua permissão, não é com a permissão dos espíritos superiores, né? Que o fazem. Isso não ocorre também entre nós? Os que enganam assim serão punidos, crede bem. E sua punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, não terias ao redor de vós senão bons espíritos. E se sois enganados, não deveis atribuir senão a vós mesmos. Então somos nós responsáveis. Aí ele vem esclarecer por quê. Deus permite que seja assim, para provar vossa perseverança e vosso julgamento, e vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Veja que resposta. Se não fazeis, é que não estáis bastante elevado e tendes necessidade de lições da experiência. Veja mesmo. Não é o espírito superior que, por exemplo, numa reunião, o dirigente da reunião permite que espíritos inferiores venham nos induzir ao erro ou provocar até um conflito, uma divergência do grupo. Somos nós mesmos. Qual é a nuvem de testemunha que nos cerca? Aí podemos fazer uma análise a nós mesmos. Qual é a minha atitude? Como é que eu estou agindo? Quais os meus discernimentos em dificuldades? Né? Nas dificuldades, perdoar divergências dos nossos irmãos, que estão também em evolução. Quando o irmão vem me ferir, se aquele irmão tiver com dificuldades, um parente enfermo, doente, incurável, e aí sucessivo, aí eu tenho que investigar, perguntar o porquê, meu irmão. Está algum problema entre você, entre o diálogo, eu vou perceber por quê. Ele me feriu daquela forma. Às vezes fazemos julgamento do irmão que passa por nós, um conhecido e outro, e não falou. E às vezes fazendo julgamento, poxa, fulano ficou rico, e agora está orgulhoso, passou por mim, não falou. Você sabe, naquele momento, as dificuldades que ele está, a mente concentrada naquele problema difícil, constrangedor. Você fez isso uma vez. Exatamente. Eu estava na rua, problema sério, aí a filha de uma companheira nossa que já desencarnou. Ela que me contou, disse que a menina olhou assim, disse, mãinha, aquele não é tio Cláudio? Aí ela disse, mas por que ele não está rindo? Ela disse, me ver aqui, cara. Aí ela fez, por que ele está com a cara fechada? Uma criança, né? Aí ela foi de uma sabedoria assim, disse, não mãe, porque quem é adulto às vezes tem problemas. Nem sempre a gente está disposto a rir. Não sei o que é que ele está passando, o que é que ele está pensando, quais os problemas. Aí quando ela me contou, eu lembrei, foi um dia que estava realmente com um monte de problema na cabeça. E você, como você disse, você às vezes vai assim, pode passar 300 pessoas na sua frente, você não vê não.
E agora, assim, você falando isso aí citou aí que do espírito mentor da reunião que não permite manifestações com o fim de causar transtorno, eu lembrei de um fato que aconteceu com o Chico. Eu acho que está naquele livro, eu acho, viu? Instruções psicofônicas, eu não tenho certeza. Que Emmanuel terminou a reunião, tipo assim, uma quarta-feira terminou a reunião mediúnica, aí Emmanuel disse a Chico assim, para vocês fazerem o parâmetro aí, né? Vocês mesmos vão dizer, Chico, na reunião da semana que vem, a conhecida Santa Católica, Santa Teresa d'Ávila, vai se comunicar através de você. Aí Chico chega, se animou isso, mas não se anime, porque ela não vem presencialmente. De onde ela está, ela vai enviar mensagem para a sua mente. Aí Emmanuel diz, passe esta semana em paz. Chico Xavier, aí você consegue imaginar Chico Xavier com raiva, né? Irritado, segunda-feira, não, aí ele diz, passe esta semana em oração, em harmonização, blá, 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 blá. Chico passou a semana, meu amigo, que eu brinco, até nem formiga ele pisou. Chegou o dia da reunião, Santa Teresa deu a comunicação psicofônica. Em outro lugar, numa reunião mediúnica, o cidadão recebeu uma psicografia de quem? Santa Joana d'Arc. E aí, quando terminou, que é a primeira coisa que fizeram? Oh, que médium, né? Levantar a bola do cidadão. Recebendo a mensagem de Santa Joana d'Arc. Aí, cara, diga aí, meu irmão, como é que foi? Esse rapaz foi complicado. Olha, para começar de manhã, eu já me irritei com a esposa. E queimou o pão do meu café. Então já saí de casa irritado. No meio do caminho, um incompetente bateu no meu carro. E eu tive que enxergar o cabo. Quando cheguei atrasado no trabalho, eu vi um desaforo do chefe. Me deu vontade de dizer umas poucas e boas a ele. Aí também, quando cheguei aqui na mediúnica, eu concentrei, me harmonizei. E aí eu pergunto a vocês, qual das duas comunicações foi verdadeira? Porque a harmonização não se improvisa, né? Coitado de Chico passou uma semana meditando, em oração. Né? E o outro passou o dia brigando, discutindo, e já começou xingando a esposa, quase xingou o chefe, não xingou porque senão perdeu o emprego, xingou o cara que bateu no carro dele. E aí de noite, Santa Joana d'Arc psicografou. Nós vimos no número 5, exposta por Igor no anterior, essa irradiação do quanto mais o espírito é elevado, ele irradia múltiplas. De resto, quanto mais um espírito é elevado, tanto mais sua irradiação é múltipla. Porque depois que um espírito protetor de uma ordem superior pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Ele está como mentor de centenas. Ele diz, como assim pessoas entre nós, encarnados, que dirigem várias repartições, né, indústrias, toda, como um professor que orienta centenas de alunos, várias aulas que ele dá durante o dia, durante a semana, né, instruindo assim a irradiação do saber, né, do espírito superior. E para sabermos como distinguir se uma mestragem é de um espírito superior leviano, tem que participar das reuniões, das nossas reuniões. E Kardec aqui classificou todas como reuniões frívolas, é aquelas que comparecemos sem nenhum propósito de estudo e de interesse, de aprendizagem, é só para um passatempo, né? Sem nenhuma consequência. As reuniões experimentais, que são as práticas, e é onde essas reuniões experimentais, Kardec nos orienta aqui, não obstante isto, a observação de experimentais, essas espécies de experimentações têm uma utilidade que ninguém pode desconhecer, porque foram elas que fizeram descobrir as leis que regem o mundo invisível. Para muita gente,
sem contradita, são um poderoso motivo de convicção, mas sustentamos que apenas elas não podem mais iniciar na ciência espírita. Mesmo através delas, Chico tirou bastante frutos para a ciência espírita, mas não só elas dá o saber da ciência, né? Do que a visão de um engenheiro mecânico não pode fazer conhecer a mecânica se não lhes conhecer as leis. Veja mesmo. Como é que um companheiro vê uma mecânica, então ele tem que passar por uma escola para ver o funcionamento daquela função que desajustou. Assim ele faz reconhecer que mesmo nas reuniões experimentais espíritas, há necessidade da ciência, né? Contudo, se for dirigida em modo de prudência, obter-se-ão resultados bem melhores. Aí ele classifica depois as instrutivas. As instrutivas permanentemente sérias em todas as opções da palavra. É preciso bem se persuadir de que os espíritos aos quais quer dirigir são de uma natureza toda especial, quando nos dirigimos a estudo como esse. Agora, quantos somos orientados, ver os toques de inspiração, de lembra, o exemplo de Cláudio trazendo essas lembranças para nós, dos estudos, as lembranças do Chico, as experiências para nós através do estudo. Não bastante os espíritos, é necessário, em condições expressas, estar nas condições propícias para que eles vêm. E mesmo assim, devemos estar no propósito de seriedades. Nos protegermos sob prece, orientação, para que os mentores, quando chegar, encontrem a mente de todo o grupo harmonizado em vibrações solenes para o propósito a que se encontram. Como vimos na leitura inicial, que até as nossas preces ajudam aos mentores nos seus trabalhos. Como ele nos pediu que orássemos para os necessitados, pediu que orasse para os mentores que estão no propósito dessa missão, para que eles encontrem, sejam revestidos também dessa inspiração, para que cumpram fielmente o propósito. Aí vimos, gente, aqui Kardec nos orientando, que temos essa necessidade do estudo, como esse que estamos agora. Quantas das vezes, em 3 números, aí preenchemos um tempo de 50 minutos, né? Com esse propósito. E os nossos irmãos vão inspirando tópicos que nós temos por estudos, para que venha a brilhantar ao estudo, ao conhecimento. E ele pede que, quando não conhecemos uma pérola, ele faz comparação nas reuniões mediúnicas para distinguir as reuniões sérias das sérias que não são verdadeiras. Ele pede que estude. E se nós não conseguimos, ele pede, como lapidário, que procure um especialista para descobrir aquela pedra, se é verdadeira ou não. Pela experiência. E isso, através do estudo, é que adquirimos essa experiência para avaliarmos, fazer a avaliação das mensagens. E, quando estamos no propósito sério, não estamos a sós. Estamos na mensagem prometida pelo Mestre, onde estiver mais de um em meu nome, eu estarei no meio deles. O Mestre não podendo está, como no estudo, os seus substitutos, esses mentores benéficos, mensageiros do bem, que nos orienta, nos ajuda, nos coordena. E quantas das vezes nos nossos trabalhos,
o Cláudio tem às vezes dificuldade e faz a pergunta ao irmão. Veja mesmo. E eles, na maior simplicidade, fazem o esclarecimento, fazem a orientação, e eles pedem que façam a interrogação, consulte eles. Eles mesmos pedem. Se o espírito não aceita, então já tem que desconfiar, né? Porque ele não vai aceitar a correção. Falta o quê? Simplicidade. E aqui agradecemos pelo estudo da noite e que possamos, daqui a pouco, seguir para a segunda prática. Pedir aos nossos irmãos que estiveram conosco na primeira parte, continuem nos ajudando, porque somos eternos aprendizes da Boa Nova. Paz para todos. Isso que Pedro falou, gente, acontece muito, sabe? Acho que não lembro agora qual capítulo. Kardec diz o seguinte: como é que você conhece? Hoje não se faz isso, né? Hoje o pessoal não escreve mais carta, né? Antigamente existia isso, viu, gente? Escrever carta para as pessoas. Mas tem o telefone para você saber, né, quem é, né? Hoje, aí você diz assim, como é que você identifica se uma carta era de uma pessoa? Pelo conteúdo, porque você conhece a pessoa, não é? Eu chegar assim e dizer, a Bira disse isso, isso e isso. Aí quem conhece, eu conheço Bira, Bira não é dizer isso não. Pode ter dito? Pode, né? No momento, sei lá. E toda comunicação de um espírito que se diz superior e que traz alguma coisa, como o Pedro citou aí, de imposição, de obrigação, é falsa. Que venha com algum erro, não falo erro de gramática, viu? Porque o médium, por exemplo, o médium analfabeto vai escrever errado, né? Vai falar errado. Uma pessoa que aprendeu a falar errado, ela vai falar errado. Mas assim, o espírito vem falar uma coisa que você já toma aquele choque, assim, de dizer, está estranho isso. Estranhou, pare e reflita. Né? Outro dia aqui chegou uma pessoa, um pouco antes de começar o estudo, aí veio perguntar quem era o médium da casa que previa o futuro. Aí a companheira, que hoje não está aqui, está doente, disse, olha, ela foi bem curta e grossa, diz assim, é mentira isso, não tem médium na casa que prevê futuro, muito menos quem lê o passado, viu? Não, mas me disseram que tem um médium, a expressão da pessoa que vê o futuro. Já começou errado, né? Esse negócio de ver futuro. Tem pessoas também que gostam de ser enganadas. Eu vou dar aqui um exemplo, dá tempo? Isso, acho que está no livro de Hilário Silva, não estou lembrado. Uma mulher estava grávida, não lembro agora o período de gestação, e foi nesses médios que tem por aí, né? Que o povo paga, né? Para fazer alguma coisa. A pessoa já começa errado. Você vai pagar para alguém que se diz médium. Uma consulta, né? Consulta. E ela narra que o dito cujo do médium olhou para a barriga dela e disse assim, meu Deus, isso é um monstro, aborte isso. Eu não sei como ela não abortou na hora, né, do susto. Você está grávida, o cara olhar e dizer que tem um monstro na sua barriga, enfim, ela foi embora. Meses depois chega ela com o bebezinho no braço, foi na casa do médium. Opa, eu vim mostrar o monstro. Eu disse, não quero ver, porque o que eu vi... Não, mas só vai ver o monstro. Eu tive o monstro. Olha aqui. Perfeita a criança. Então, assim, gente, tem pessoas também que gostam de ser enganadas. Entendeu? Vou dar um exemplo que aconteceu numa instituição que eu trabalhei. Pouco antes assim da gente começar. Como a gente fica aqui batendo aquele papinho antes de começar a reunião, chegou uma senhora e me disse exatamente assim. Eu queria que vocês fizessem uma limpeza no meu filho. É claro que eu me segurei para não brincar lá. Mas eu disse, o que é que a senhora quer dizer por limpeza? Porque a gente aqui... Aí, encurtando a história, era o seguinte, o filho tinha um relacionamento com a mulher, que tinha um filho de 8 a 9 anos, relacionamento de 10 anos, e viviam se pegando no tapa, né? Ele apanhava da mulher, porque ela agredia ele. Aí ela veio dizer que ele só estava com ela porque ela fez alguma coisa para ficar com ele, aí queria que limpasse ele. Em primeiro lugar, minha senhora, vamos lá. Só está no lugar errado. Eu achei que era uma coisa assim recente. Eu disse, olha, quanto tempo você está com... mais de 10 anos que eles estão juntos. Aí eu não aguentei. Eu disse, ele gosta. Né? Eu disse, olha, veja só, o que seu filho tem que fazer, quando ela o agredir, é ir na delegacia para achar um boletim de ocorrência. E sair daí.
Porque você não tem a obrigação de viver sendo agredido. Até porque no momento que ele agredir, quem vai responder mais é ele. Não, mas é porque se você fizer uma limpeza nele, ele vai deixar. Ele diz, olha, só está equivocado. Isso aqui é um centro espírita. Não é um lugar que a senhora está pensando que faz certas coisas. E tem gente que acredita. Enfim, convidei-a para ficar na reunião, que era a reunião, inclusive, de estudo, livro dos médiuns. E ela não quis. Aí, mas vocês podem rezar por eles, por ela e pela filha. Mas quem mais deve rezar é a senhora, que é a mãe. O resumo ali é que ela queria separar o filho da nora. Né? Há um tempo atrás, uma pessoa enviou uma mensagem no nosso site querendo que a gente fizesse tratamento para ele separar essa mulher. E aí eu fui, poxa, a pessoa está confundindo as coisas, achando que espiritismo é isso. E aí tem gente aí fora que propõe esse tipo de coisa. E tem gente que diz que foi o espírito que disse. Né? Então por isso que eu tenho que colocar aqui, os espíritos superiores sempre vão dar as orientações que nós precisamos, não a que queremos. Aqui já peguei muito atendimento na reunião aqui que o espírito pergunta assim, Pedro está fazendo o tratamento dele. Aí, nosso irmão Pedro bebe, fuma. Aí eu vou na ficha. Não está dizendo nada aqui não, se fuma, se bebe. Pois nosso irmão Pedro está bebendo e fumando. Ele tem que parar de beber e de fumar para fazer o tratamento. Aí eu passo a ficha para a pessoa que entrevistou o Pedro, né? Aí chega lá, vem cá, seu Pedro. O senhor fuma e bebe? É, porque eu não quis dizer. Mas o espírito perguntou. Então assim, os espíritos vão dizer o que nós precisamos ouvir, não é o que nós queremos não. Porque, geralmente a gente quer ouvir conselho do que a gente gosta, né? Às vezes a gente fica até com raiva daquele amigo que diz assim, ó, tu tá errado. Não. Então você fica às vezes com raiva de uma pessoa que lhe orientou de uma forma correta. E eu já vi isso acontecer. De uma pessoa pedir orientação, eu nunca esqueci disso, né, Pedro? Que o espírito botou assim, diga à nossa irmã que ela precisa perdoar. Só foi isso. E eu fiquei assim. Tá. Quando eu cheguei para a pessoa, ela ansiosa, achando que o espírito tinha dado revelações bombásticas, coisas incríveis assim, né? Aí eu fiz, ó, os espíritos disseram a você o seguinte, que você tem que perdoar. A reação dessa pessoa foi incrível. Eu dei um tapa na mesa assim, de novo isso? Mas pronto, terminamos a conversa. Ou seja, eles não me disseram por quê, mas a reação dela eu entendi. Tempos depois eu descobri. E não descobri pelos espíritos, descobri pela conversa das pessoas. Não, porque fulano tem um problema com a mãe e ela brigaram muito, ela nunca perdoa a mãe, aí vive e mora as duas juntas, é um inferno dentro de casa. Aí qual foi a resposta? Os espíritos não chegaram assim e disseram, diga à irmã fulana que perdoe sua mãe. Não, simplesmente disse isso. Diga a ela que ela precisa perdoar. Pronto, ela entendeu tudo. É assim que eles fazem, né? Vamos chegando aqui, gente, ao final do nosso estudo. Semana que vem é a sequência, né? Hoje foi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí na última vai ser o estudo do livro da desobsessão. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pedir a Jesus que nos abençoe, nos proteja sempre, nos leve de volta aos nossos lares com a sua paz e que dê aos nossos lares a paz que tantos almejamos. Abençoa todas as pessoas que nesse momento precisam da tua ajuda, Senhor. Especialmente aquelas que são as mais necessitadas. Que assim seja.